Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dia de Investindo, aqui quem fala é o Alessandro. E no vídeo de hoje vou apresentar para vocês 5 fundos imobiliários para se comprar e nunca mais vender. Eu sei que nunca é uma palavra muito forte. Daqui a alguns anos, daqui 10, 15 anos, muitas coisas podem estar diferentes, podem mudar. Mas fundos imobiliários que entregaram excelentes resultados nos últimos 10, nos últimos 15 anos, muito provavelmente vão continuar entregando bons resultados para os próximos anos, próxima década. E neste vídeo vou mostrar para vocês 4 fundos imobiliários de tijolo e um de papel. Mas Alessandro, por que não mais fundos de papel, que são fundos mais rentáveis, têm retornos maiores que os fundos imobiliários de tijolo? Aqui cabe uma ressalva em comparação à rentabilidade real desses ativos. Muitos investidores, especialmente os iniciantes, não têm essa informação. Fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolo, sim, cabe na carteira de qualquer investidor, mas seguindo uma estratégia. Eu tenho fundos imobiliários de papel na minha carteira, a grande maioria em fundos imobiliários de tijolo. Por quê? Vamos usar aqui 2 fundos imobiliários como comparativos para vocês entenderem a questão do retorno real em relação a fundos imobiliários de papel e fundos imobiliários de tijolo. Vamos usar o MXRF11 e o HGLG11 para vocês verem o retorno e o comparativo em relação à reposição da inflação desses 2 fundos imobiliários. Quando se olha os indicadores do MXRF11, você vem aqui e observa o valor de dividend yield em 12,29%. Observando os indicadores do HGLG11, os investidores já olham aqui 8,22%, passam longe desse tipo de ativo, não compram fundos imobiliários de tijolo. Mas um ponto muito importante que a grande maioria dos investidores não observa, especialmente investidores que estão começando, é a questão da evolução do patrimônio do fundo imobiliário. O valor de patrimonial do MXRF11, o quanto vale cada cota deste fundo imobiliário. Em 2015, uma cota do MXRF11 custava R$ 9,55 e em 2024, cada cota do MXRF11 foi para R$ 9,75, mas praticamente é uma linha reta, então quer dizer que o valor do patrimônio seu não evoluiu tanto. Se você pegar o que você comprou do MXRF11 em 2015, a variação foi bem pequena. O mesmo não ocorre em fundos imobiliários de tijolo. E o HGLG11, se você observar a questão do patrimônio do fundo imobiliário, o valor que vale cada cota dele, em 2015 era de R$ 104,16. Para 2024 você tem um valor de R$ 157,95. Então, além dos dividendos que o HGLG11 distribuiu nesse período, você ainda tem a questão de valorização da cota. Então, a correção da inflação já ocorreu aqui. No caso do MXRF11, para que você tivesse uma reparação em relação à inflação, você teria que reinvestir os dividendos. Então, na realidade, esses 12,29% você tem que deduzir a inflação do período. Pegando a nossa calculadora, você teria que pegar 12,29%, descontar menos 4,62%, que foi a inflação do período dos últimos 12 meses, você teria um retorno real em porcentagem de 7,67%. Já no HGLG11, o retorno já com a correção da inflação fica na casa de 8,22%. Voltando agora para o foco do vídeo, que é mostrar para vocês 5 fundos imobiliários para comprar e nunca mais vender. Vamos estar analisando aqui o KNCR11, fundo imobiliário de papel, HGLG11, o XPML11, ALZR11 e o KNRI11. Não se esqueça, pessoal, se o vídeo de alguma maneira te ajudar a agregar algo para vocês, convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Isso é muito importante, ajuda no crescimento e fortalecimento do canal. E deixe nos comentários se você tem na sua carteira de investimento algum destes fundos imobiliários que nós vamos estar analisando aqui neste vídeo. Primeiro fundo imobiliário que eu vou apresentar para vocês, KNR11, administrado pela Quinéa, é uma ótima gestora. Fundo hoje que está custando aqui na casa de R$ 152,03. Seu dividend yield de 7,89. Se viermos para a parte de comparar rentabilidade, vamos pegar o KNRI comparado com o IPCA. Analisando o período de 2 anos, o KNRI está superando o IPCA, que é a inflação. Analisando o período máximo aqui de 10 anos, o KNRI está superando bastante. Fundo que faz entregas recorrentes de dividendos. O seu último anúncio de dividendos foi de R$ 1,00 por cota, pagamento no dia 13/9/2024. O fundo imobiliário
imobiliário também que tem um patrimônio muito bom, e se acompanharmos a evolução de patrimônio, pegando, agrupando por ano, selecionando o período máximo, a gente pode ver que o patrimônio do fundo tem aumentado gradativamente aí a cada ano. Para vermos aonde o KNR11 coloca o dinheiro que você investe nesse fundo imobiliário, estamos aqui dentro do relatório gerencial, um documento que seria importante que todos os investidores tirassem um tempinho para dar uma analisada. Tem muitos pontos dentro do relatório gerencial importantes para você tomar uma decisão na hora de comprar um fundo imobiliário. A carteira imobiliária do KNR11, sendo um fundo imobiliário híbrido, ele investe em dois segmentos diferentes, a sua maioria é em lajes corporativas, sendo 54,70%, mas ele tem 45% também em logístico. Os seus indexadores, ele tem 31% em IGPM e 68% em IPCA. A sua maioria da receita dele proveniente do estado de São Paulo, sendo 68%, Rio de Janeiro 15% e Minas Gerais 15,5%. E o tipo de contrato, contrato típico 55% e atípico 44,81%. Segundo fundo imobiliário que eu vou apresentar para vocês é o KNCR11, fundo também administrado pela Kinea, custando hoje R$ 105,49, apresenta um dividend yield de 11,47%. Vindo para a parte de comparar rentabilidade, vamos comparar os KNCR com o IPCA. No período de 2 anos, ele está superando o IPCA, e se puxarmos o período máximo aqui de 10 anos, ele também está à frente do IPCA, entregando um bom resultado aqui pelo KNCR11. É um fundo imobiliário que faz uma entrega robusta também nos seus dividendos, acompanhando o último resultado que esse fundo imobiliário entregou, foi de 0,95 centavos, o pagamento foi para aqui o dia 12 de nove de 2024. Em relação ao patrimônio líquido do fundo imobiliário também, o fundo conta hoje com um patrimônio aí de 7,03 bilhões em patrimônio. Analisando o período aqui, agrupando por ano, colocando no máximo disponível, a gente pode acompanhar que o fundo sim tem aumentado aí a questão do seu patrimônio, fazendo emissão de cotas e aumentando aí o número de investidores que esse fundo imobiliário tem atualmente. Conferindo mais informações do KNCR11 aqui através do seu relatório gerencial, é um fundo imobiliário muito grande, tem 354.437 investidores, um patrimônio também de 7,03 bilhões. O objetivo do fundo, o portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito, especialmente em certificados e recebíveis imobiliários. Tratando-se de um fundo imobiliário de papel, o foco dele é em CRIs. Olhando aqui para aonde está alocado o seu patrimônio, 1,04% por setor, sendo logístico 5,6%, residencial 14,9%, shoppings contam aqui com 21,9% e escritórios no total aqui 56,02%. Seus indexadores diretamente atrelado à Selic 9,2%, CDI 90,4% e IPCA 0,4%. Então é um fundo imobiliário que está muito ligado aí à taxa Selic. Então a variação negativa ou positiva da taxa impacta diretamente o fundo imobiliário. Mas é um fundo imobiliário que tem trazido um bom resultado, um excelente fundo imobiliário de papel. Cabe aí uma análise para saber se é um fundo imobiliário que pode estar entrando aí na sua carteira de investimento. Terceiro fundo imobiliário da nossa lista, estamos aqui com os indicadores do ALZR11, um fundo imobiliário administrado pela Aliança, um fundo híbrido que custa hoje R$ 107,72 e o seu dividend yield é 8,72%. E vindo aqui para o comparativo de rentabilidade, puxando o período de 2 anos, ele está superando a inflação. Aqui no ALZR não temos como comparar 10 anos, porque o ALZR não tem 10 anos, então vamos ter que puxar o gráfico de 5 anos. Também em 5 anos, os indicadores do ALZR estão superiores da inflação. Um fundo imobiliário que também faz entregas robustas nos seus dividendos, vocês podem acompanhar os indicadores aqui comigo. O último dividendo anunciado pelo ALZR foi de 75 centavos, o pagamento foi dia 23 de 8 de 2024 e agora para setembro ainda não foi divulgado os rendimentos. Acompanhando o patrimônio deste fundo imobiliário, a gente pode ver que aqui o fundo imobiliário tem demonstrado um grande crescimento do patrimônio. Se agrupar por anos, colocar no período máximo, a gente pode ver que ano a ano o fundo imobiliário tem aumentado, tem feito novas emissões e crescido bastante em questão de patrimônio. Sendo um fundo imobiliário híbrido, estamos aqui dentro do relatório gerencial da Aliança para ver quais são os ramos de atuação desse fundo imobiliário. Vindo aqui para a parte do portfólio desse fundo imobiliário, a gente pode ver aqui as empresas para quem ele aluga os seus galpões e aqui abaixo a classificação de imóveis por tipo de segmento. Ele tem 38% em edifícios comerciais, galpões logísticos secos conta aqui com 29%, renda urbana 25%,
Data Centers fica aqui com 4% e galpões logísticos refrigerados somam 4%. Então é um fundo bem diversificado. E na questão de aluguéis por localização de imóveis, na Grande São Paulo somam 71%, em outras regiões do estado de São Paulo somam também 18%, e ele tem aqui 11% em imóveis no Rio de Janeiro. Os tipos de contrato, quantidade média de duração do contrato do ALZR está em 9,1 anos, então uma quantidade bem interessante no tempo para renovação dos contratos de aluguéis deste fundo imobiliário. Chegamos agora aqui no HGLG11, o fundo que eu utilizei de exemplo para mostrar para vocês em relação a fundos imobiliários de papel e de tijolo, sendo aqui um ótimo fundo imobiliário de logística, um dos melhores que nós temos no mercado. Custando hoje R$ 160,47, o seu dividend yield está na casa de 8,23%. Fazendo o comparativo do HGLG11 com o IPCA, no período de 2 anos, vem superando o índice da inflação e no máximo de 10 anos também bem superior ao índice médio da inflação. Um fundo imobiliário também que tem uma entrega muito robusta nos seus dividendos e no último rendimento anunciado por esse fundo imobiliário, o pagamento está agendado para o dia 13 de nove de 2024 no valor de R$ 1,10. Acompanhando a evolução do patrimônio do HGLG11, que é uma escadinha também, agrupando por ano, a gente pode acompanhar que ano a ano esse fundo imobiliário tem aumentado o seu patrimônio, fazendo novas emissões ou com a valorização da sua cota por ser um fundo imobiliário de tijolo, seus imóveis também valorizam, e ano a ano o fundo imobiliário tem aumentado bastante aí o seu patrimônio, atualmente aqui na casa de 5,33 bilhões. Sabendo que o HGLG11 é um fundo imobiliário 100% logística, estamos aqui dentro do relatório gerencial da Pátria para verificarmos quais são os imóveis atuais que o fundo imobiliário investe atualmente. Verificando aqui a exposição por região, é um fundo imobiliário também que tem uma grande concentração aqui no estado de São Paulo. A grande maioria dos seus galpões fica localizado aqui no estado de São Paulo, mas tem também nas Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E aqui abaixo a gente pode ver a exposição por locatário. Ele tem grandes participações que juntam, somam os outros 60%. Ele tem Mercado Livre, ele tem Volkswagen, ele tem Leroy Merlin e outras empresas. E o tipo de contrato ficando aqui no contrato típico sendo 65% e atípico 34%. Chegamos agora ao nosso quinto e último fundo imobiliário da lista. Não poderia faltar um fundo de shopping, fundo do setor de shopping centers aqui nessa lista. Estamos aqui com os indicadores do XP-ML11, administrado pela XP Maus, fundo custando hoje R$ 112,43. O dividend yield desse fundo imobiliário está na casa de 9,57%. Olhando o comparativo de rentabilidade, a gente pode ver aqui que o fundo imobiliário tem superado a inflação, ficando aqui na casa de 31,29% e o IPCA na casa de 9,47%. Um fundo imobiliário também remunerando bem os seus investidores, fundo imobiliário que tem trazido um ótimo resultado, uma entrega constante nos seus dividendos. O último rendimento anunciado foi pagamento no dia 23 de 8 de 2024, no valor de 92 centavos. Um fundo imobiliário também que tem demonstrado aí um crescimento em relação ao seu patrimônio, especialmente aqui nos anos de 2023 e 2024, cresceu bastante o seu patrimônio, fez aí muitas emissões, agrupando no período máximo, separando por ano. O fundo imobiliário iniciou em 2017, vocês podem ver um crescimento bem grande aqui em relação ao seu valor patrimonial, e hoje o fundo conta aí com incríveis 6,6 bilhões em patrimônio investido em shopping centers. Sendo um fundo imobiliário 100% focado em investimento em shopping centers, estamos aqui dentro do relatório gerencial para ver quais são os shoppings que ele tem atualmente, quais são as localizações dos shoppings do XP-ML11. A grande maioria dos shoppings do XP-ML11 está localizada no Sudeste, temos 14% no Nordeste, 7% no Norte, Centro-Oeste 7% e no Sul 4%. Ele não é dono 100% de todos os imóveis, como vocês podem acompanhar comigo, vamos pegar alguns exemplos. No Shopping Center Jardim, ele tem participação no shopping aqui de 19,39%. O Shopping Cidade de São Paulo, ele tem já uma participação maior de 40%. Aqui, ele é quase que 100% dono do shopping, porque ele tem 90% de participação. E outros mais aqui 30%. Então, este é o tipo de investimento do XP-ML11. Ele tem participação em alguns shoppings. Em alguns shoppings ele é minoritário, e em outros shoppings ele é majoritário. E a gente pode ver que são bons shoppings com excelentes localizações e trazem o resultado em forma de aluguel que é distribuído para você, investidor. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.